aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de hoje da disciplina Sistematização da Assistência de Enfermagem. Eu sou a professora Natália Ferreira, sou enfermeira, especialista em infectologia e mestre pela Universidade Estadual de Londrina. Nessa disciplina, vamos conhecer a respeito da sistematização e eu gostaria de já iniciar com um questionamento ou uma reflexão. O que é sistematização e qual a necessidade de sistematizar? É importante que esse questionamento e essa reflexão fique com você, porque a sistematização ela acontece em todos os âmbitos. Não apenas na vida profissional, mas também na vida cotidiana, na vida pessoal, por exemplo, com as nossas agendas, não é mesmo? Na contemporaneidade é preciso e é necessário que haja uma sistematização do tempo para que nós possamos dar conta de tudo aquilo que nos é oferecido. Então, na enfermagem acontece da mesma forma. A sistematização pode e ela deve acontecer. Sistematizar é organizar. É tornar metódico. Então, quando você sistematiza o cuidado, ele acontece com muito mais qualidade para o paciente, que é o nosso foco. Então, no quadro, pensando nessa sigla, SAI, é uma sigla que vamos utilizar muito. Por quê? Porque ela significa exatamente isso. É a sistematização da assistência de enfermagem. Todas as vezes que você ouvir falar de SAI, estamos falando da sistematização da assistência de enfermagem. E ela não diz respeito apenas a processos mecânicos, muito pelo contrário. A sistematização da assistência vem para que nós possamos utilizar a enfermagem de uma maneira muito científica, pensando, não apenas decorando, mas fazendo raciocínios que podem levar a uma melhora na qualidade. Esse processo todo e essa sistematização, ela vem lá de Florence. Como vocês já conhecem, Florence Nightingale no quadro, foi muito importante nesse processo. Por quê? Porque essa sistematização, ela se torna um alicerce da atuação do enfermeiro, porque fornece bases que fortalecem o julgamento e a tomada de decisão. Então, existe uma diferença gritante entre decorar e pensar. A sistematização vai nos levar a pensar e a não apenas decorar. E aí, a Florence traz o conceito de cientificidade, ou seja, realizar reflexões e questionamentos de acordo com a assistência. Então, por que realizar certo procedimento? Qual é o objetivo daquele procedimento e por que ele deve ser realizado? Esse deve ser um raciocínio que permeia toda a equipe. Não é mesmo? Não apenas a enfermeira ou o enfermeiro, mas todos aqueles que compõem a equipe têm que ter uma cientificidade. Se você vai fazer um procedimento de punção, por exemplo, por que realizá-lo? Quais as etapas? Por que ele está tendo que ser realizado? Todos os pacientes precisam de uma punção? Nem todos. Então, o pensamento crítico, o raciocínio crítico para o enfermeiro, ele é fundamental. E a qualidade na assistência é aquilo que você, como enfermeiro, vai buscar. Porque uma qualidade na assistência vai ser gerada por essa cientificidade, por um enfermeiro que não simplesmente realize as atividades, mas que tenha um raciocínio lógico e uma sequência naquilo que vai realizar. A sistematização da assistência é exatamente isso, é esse raciocínio e esse processo que acontece de uma maneira cíclica e que deve acontecer constantemente, não deve simplesmente parar em um ponto, mas vocês vão verificar que os pontos eles vão se interligando e ele é um processo que continua. Então, encerramos assim a nossa contextualização. Teorias de enfermagem.
A enfermagem, então, é baseada em teorias. Teorias vêm de hipóteses. Então, é raciocinar a respeito daquilo que se está fazendo e colocar o embasamento teórico dentro da assistência. Existem pessoas que pensaram nessas teorias e essas teorias são fundamentais e elas podem permear várias especialidades e vários pacientes. Cada paciente é único. Então, dependendo da necessidade que o paciente tenha, você vai aplicar uma teoria de enfermagem diferente. No quadro, teoria de enfermagem, a teoria em si, ela é uma ideia nascida proveniente de uma hipótese. Então, primeiro, pensa-se em uma hipótese para depois construir a teoria a respeito de uma determinada realidade. Ela também pode ser explicada como a forma de pensar e entender um acontecimento a partir da sua observação. Observação que, inclusive, é uma competência importantíssima para o enfermeiro. Essa teoria, ela deve ter componentes. Então, o primeiro componente da teoria é o contexto. Ou seja, uma teoria precisa ter um ambiente onde ela deve ser executada, onde deve ser executada a assistência de enfermagem. Além disso, ela deve ter um conteúdo, ou seja, um assunto. Cada teoria vai ter um assunto diferente e deve ter também um processo, ou seja, o método de atuação da enfermagem. Dentro disso, existem metaparadigmas, que são informações utilizadas para aplicar essas teorias. Existem 4 metaparadigmas dentro da enfermagem e no quadro, o primeiro metaparadigma é a pessoa, ou seja, quem recebe o cuidado. Deve haver a pessoa, não é mesmo? Se não houver a pessoa, se não houver o paciente, não existe por que estarmos prestando o cuidado. Então, o primeiro metaparadigma é a pessoa. O segundo metaparadigma é a saúde. O que é a saúde? É a finalidade da assistência de enfermagem. Então, se você está exercendo a assistência a um indivíduo, ao seu cliente, ao seu paciente, o objetivo final é que ele tenha saúde. É que ele deixe de um estado de doença, que pode ser necessariamente físico ou não, e passe a um estado de saúde. O terceiro metaparadigma é o ambiente, ou seja, o local em que se encontra quem recebe o cuidado. E em relação ao ambiente, é importante ressaltar que o ambiente não é somente o hospital, mas o ambiente pode ser diversos locais. Então, nós temos a atenção básica, a atenção primária, representada principalmente pelas unidades básicas de saúde, é um local de atenção à saúde. Temos a atenção secundária, como por exemplo as UPAs, as unidades de pronto atendimento, e temos também o atendimento na atenção terciária, que são os hospitais de grande complexidade. Além disso, o ambiente de cuidado à saúde pode extrapolar esses 3 níveis. Então, pode acontecer dentro de creches, dentro de escolas, locais de repouso, casa de repouso para idosos. Em todos esses locais pode e deve acontecer a assistência de enfermagem. E no quadro, o último metaparadigma é a própria enfermagem, que nada mais é do que a ciência do cuidado realizado por meio de um processo de trabalho pelo enfermeiro. As teorias, elas também têm níveis. Então, quais são os níveis que existem? Existem 4 níveis. No primeiro nível, você identifica um problema. No segundo nível, você vai conseguir relacionar o problema com situações. No terceiro nível, você vai gerar aquilo que vai ser realizado e no quarto, vai então implementar o cuidado. Por exemplo, um paciente que tem uma hiperemia, que tem uma vermelhidão,
Você vai identificar que ele tem essa hiperemia na região sacral. É o primeiro nível. Num segundo nível, você consegue fazer uma relação. Essa hiperemia está relacionada a quê? Relacionada ao fato desse paciente estar internado por muito tempo, estar hospitalizado por um longo período e, então, ter muito tempo no mesmo decúbito, em decúbito dorsal. Logo depois, na terceira etapa, você vai pensar por que de tudo isso, para na quarta etapa você entrar com medidas, por exemplo, que vão auxiliar. Podemos exemplificar pela mudança de decúbito. Então, num quarto nível, vai haver uma mudança de decúbito porque pensou-se a respeito dessa hiperemia, por que ela acontece e como fazer para mudar. E nós devemos escolher sempre uma teoria para trabalhar. Alguns hospitais, eles já têm algumas teorias específicas e você tem que seguir aquela teoria preconizada. Em outras unidades ou outros hospitais, não existe uma teoria preconizada. E é importante que então você conheça todas elas para conseguir aplicar aquela que for melhor para o seu paciente. Então, por que nós devemos escolher uma teoria? No quadro. Devemos escolher uma teoria porque o enfermeiro, ele é responsável por isso. Ao enfermeiro compete a liderança do processo de enfermagem e a teoria passa a ser um alicerce para ele. Então, na resolução do COFEN, número 358 de 2009, lá no artigo 3º, fala assim: o processo de enfermagem deve estar baseado em um suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnósticos de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem e que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados. Então, esse suporte teórico que diz a resolução do COFEN é exatamente a teoria de enfermagem. É esse suporte teórico. E quando você pensa em teorias, existem muitas teorias. No quadro, veja bem, muitas portas por onde você pode entrar. E você, como enfermeiro, vai avaliar qual a necessidade do seu paciente, qual a necessidade daquela pessoa que está recebendo o seu cuidado, para então conseguir identificar qual a teoria que mais aborda aquilo que ele está precisando. Então, essas foram as teorias de enfermagem. Pensando em teoristas de enfermagem, toda teoria precisa ter um teorista. Ela não acontece simplesmente por acontecer. Alguém teve uma hipótese e, a partir dessa hipótese, fez uma teoria, criou uma teoria. Então, cada teoria tem alguém por trás dela, alguém que pensou. Então, existem muitos teoristas. E esses teoristas é muito importante que você conheça. Nesse momento, nós vamos abordar 3 deles. E o primeiro é Abraham Maslow. Então, Maslow é muito conhecido pela sua pirâmide das necessidades humanas básicas, onde existe uma base, que é através dessa base que são as necessidades mais básicas e que precisam acontecer em uma maior quantidade, e logo depois ele vai afunilando, finalizando a pirâmide, então com outras necessidades. Conforme uma necessidade vai sendo suprida, a outra é necessária, e a segunda é suprida e a outra é necessária. Então, para que o indivíduo tenha um bem-estar completo e tenha uma saúde completa, é necessário que ele passe por todo esse processo e tenha a sua pirâmide finalizada e completa. Veja a pirâmide no quadro. Então, a base dela é formada pelas necessidades fisiológicas. Como necessidades fisiológicas, podemos citar, por exemplo, a fome e a sede. São necessidades fisiológicas. Se você está com fome ou com sede, dificilmente vai ter saúde. Não é mesmo? A próxima, logo em seguida, é a necessidade de segurança. Essa segurança,
ela pode ser física, ou ela pode ser financeira, ou seja, sentir-se seguro, né? Sentir-se seguro é muito importante. Às vezes, existe um paciente que você está cuidando e você verifica que ele está muito preocupado. Às vezes é autônomo, né? Então, não tem carteira assinada, ganha pelos seus dias de serviço. E se ele está há 10 dias internados, qual é a segurança financeira que ele tem? Quem são as pessoas que vão conseguir pagar tudo aquilo que ele precisa se ele está internado e não está ganhando? Então, a segurança é muito importante e ela entra em aspectos psicológicos também, não apenas em aspectos físicos. Voltando ao quadro, o terceiro nível é o nível de afiliação. Então, a afiliação é pertencer a um grupo. O ser humano tem essa necessidade de pertencer a um grupo. Logo em seguida, o ser humano também tem necessidade de estima, ou seja, de ser alguém, de entender quem ele é. E muitas vezes, o cliente que está passando por uma necessidade de saúde, está passando por um desequilíbrio na sua saúde, vai ficar confuso em quem ele é. Às vezes, alguém que tem um diagnóstico muito difícil e um prognóstico muito difícil vai ter dúvidas de quem ele é. E, por fim, a autorrealização, que são desejos voltados para a perfeição. Então, é se ver. Como é que esse paciente se vê? Como é que ele se observa? Né? Essa pirâmide vai falar de todos esses aspectos. Então, conforme uma necessidade é atingida, as outras vão aparecendo. E para que haja um estado de saúde, todas elas precisam ser sanadas. Isso é de acordo com Maslow. Quando pensamos em Wanda Horta, por exemplo, é uma abordagem parecida, mas um pouco diferente, porque ela teve o aporte de João Mohana. Então, ela pegou essa pirâmide de Maslow e ela transformou um pouco nas necessidades humanas básicas de uma maneira um pouco diferente. No quadro, veja que existem três necessidades de acordo com Wanda Horta. A primeira é a psicobiológica. Então, a psicobiológica é aquela que seria a fisiológica, né, do Abraham Maslow. Depois existe as necessidades psicossociais, de conversar, de conviver, de valer-se perante os outros. E, por fim, as necessidades psicoespirituais, que é a habilidade de interpretar cientificamente o que a pessoa vivencia de uma maneira inexplicável. Então, tentar interpretar aquilo que é inexplicável é uma necessidade psicoespiritual. E nesse aspecto, existe, então, a necessidade de uma visão holística. Visão holística é entender o paciente e vê-lo de uma maneira completa, entendendo que a OMS traz como conceito de saúde um completo bem-estar, que seja físico, social e emocional. Então, saúde não é simplesmente ausência de doença, mas saúde é esse completo bem-estar. Para que o paciente tenha um completo bem-estar, precisa também ter um completo cuidado. Então, essa visão holística, essa visão completa a respeito do paciente. Wanda Horta vai falar que existe algo muito harmonizado, uma relação muito harmonizada entre o indivíduo e o universo. E quando essa relação perde essa estabilidade, existe uma desestabilização dessa relação que vai gerar doença. Então, ela fala que a doença é resultado dessa desestabilização. Ela traz isso para que compreendamos que o indivíduo é completo e que esse equilíbrio deve haver em todas as áreas. E existe também o processo de enfermagem de acordo com Wanda Horta. Veja no quadro. Então, as etapas desse processo de acordo com ela são, primeiramente, o histórico, logo em seguida, o diagnóstico,
o plano assistencial, o plano de cuidados, a evolução e o prognóstico de enfermagem. Isso de acordo com Wanda Horta. E de acordo com a Dorothy Oren, diz respeito a cuidar, ao autocuidado. Então, a teoria dela é de déficit de autocuidado. Veja no quadro. Então, para Oren, existe primeiro um diagnóstico e uma prescrição, depois as definições de um sistema de enfermagem e do planejamento para o fornecimento do cuidado, e depois a produção e controle desses sistemas de enfermagem. Ela vai dizer que o paciente precisa ter o seu autocuidado preservado, e quando ele não consegue ter esse cuidado preservado, esse autocuidado, a enfermagem entra. É assim, então, que entendemos os conceitos dos teoristas Maslow, Oren e Wanda Horta. As teorias de enfermagem são várias. Existem muitas teorias e muitos teoristas. Quando é que elas vão ser utilizadas e quais os critérios para utilizar essas teorias? Eu convido você ao quadro para conhecer a história do Sr. A.S. O Sr. A.S. está em um hospital-escola hospitalizado. É um hospital grande que tem diversas especialidades e uma equipe altamente qualificada. Ele está ali porque tem 65 anos, é viúvo e já teve anteriormente um câncer de cólon. Está no seu primeiro PO de colostomia definitiva, ou seja, ele tem uma abertura, né, no seu abdômen que vai então servir como uma abertura artificial. Pensando no Sr. A.S., levante as teorias de enfermagem, entre elas uma que apresente conceitos que trabalham com o indivíduo inserido no processo saúde e doença e elabore um relatório relacionando a sua escolha às informações descritas nesse caso clínico. E o segundo objetivo é: que estratégia pode ser utilizada para implantar uma teoria de enfermagem na prática? Veja bem, ele solicita que você escolha uma teoria que fale sobre o indivíduo estar inserido no seu processo. Aquela pessoa, aquela teorista que fala a respeito dessa inserção do indivíduo no processo é Oren, que vai falar a respeito da teoria do autocuidado. Então, ela diz que o paciente precisa aprender para poder ir embora. Você não pode pegar um paciente desse, que vai ter uma colostomia, simplesmente fazer os cuidados ali no hospital e mandar ele para casa. Olha, você está de alta. Como ele vai conseguir se cuidar? Existe alguém que vai conseguir cuidar dele? Se sim, essa pessoa precisa aprender a cuidar da colostomia, aprender a fazer a limpeza, aprender a trocar, aprender a fazer o curativo, entender quando existem, por exemplo, sinais de inflamação ou de infecção nessa colostomia. E se não há ninguém, ele mesmo precisa sair entendendo. Ele não pode chegar em casa e ter um déficit de autocuidado, que é o que diz Elizabeth Dorothy Oren. Então, veja bem no quadro. A teoria do autocuidado é da Dorothy Oren, e então nós precisamos entender que há uma dificuldade de adesão ao tratamento, porque a colostomia, ela é uma mudança de vida para o paciente. Ela não é simplesmente algo simples, mas é uma mudança de vida para ele. Precisa se lidar com a disfunção da imagem pessoal, porque a partir desse momento, esse cliente, esse paciente não vai ter a sua imagem pessoal preservada. Por exemplo, não vai conseguir mais usar uma camisa ou uma camiseta que seja um pouco mais apertada, porque a colostomia vai ficar aparente ali, né? Então, uma disfunção da imagem pessoal, como é que ele está se vendo?
E além disso, ele deve ter motivação para o tratamento sugerido, entender que é necessário, entender que existe uma necessidade dessa realização desses curativos e dessa colostomia, entender por que ele vai ter essa colostomia. Através da educação em saúde, o nosso objetivo como enfermagem é tornar o paciente independente. É tornar esse paciente independente, fazendo com que ele consiga se ver de uma maneira diferente e consiga se cuidar. Fazer com que ele vá para casa e consiga ter um cuidado adequado com si mesmo. Pensando que uma teoria pode trazer as outras, certo? Porque as necessidades psicossociais e psicoemocionais dele também estão muito afloradas. Então, poderíamos trazer os pensamentos de Wanda Horta, trazendo para essa questão do psicossocial e do psicoespiritual. Mas do emocional dele, mas pensando em Oren, é necessário que haja um treinamento para que ele possa se ver de uma maneira adequada e automaticamente se cuidar de uma maneira adequada. Então, no quadro, existem 3 fases que devem acontecer, porque a segunda pergunta era: qual a estratégia que pode ser utilizada para implantar uma teoria de enfermagem? No caso dele, no caso do senhor AS, é necessário primeiro uma avaliação do potencial para o cuidado. Por quê? Porque algumas pessoas não têm potencial para se cuidar, certo? Então, se esse indivíduo não tem potencial, por exemplo, cognitivo, você entende que ele não vai conseguir realizar de uma maneira adequada e isso vai colocar em risco a saúde dele, pode-se pensar em uma outra pessoa. Pode-se pensar em um cuidador, pode-se pensar em um familiar, não necessariamente precisa ser ele. Depois que ele passa pela avaliação do potencial, é necessário que haja uma preparação desse paciente ou do familiar ou então do responsável. Então, você chama ele um dia para vir, Chama para aprender, chama esse familiar para participar do momento do curativo e, por fim, um acordo relativo às demandas e possíveis intercorrências, porque podem acontecer. Intercorrências podem acontecer. Se ele tiver um cuidado adequado, é possível que ele não tenha intercorrências, mas uma inflamação, uma infecção no local, por exemplo, pode acontecer. E tanto o paciente como essa família precisam entender o que fazer caso isso aconteça. Como agir caso isso aconteça e entender quando está acontecendo. Quais são os sinais, o que ele vai visualizar ali na colostomia, que vai mostrar para ele que, peraí, tem alguma coisa errada. Então, precisa acontecer esse treinamento do paciente e da sua família. Encerramos assim a nossa situação problema. As teorias de enfermagem existem, elas acontecem de uma maneira natural, porém devem acontecer de uma maneira sistematizada e elas devem ser aplicadas. Como é que se aplica uma teoria de enfermagem? Como é que se coloca em prática aquilo que é teórico? No quadro, existe a história da CFD. A CFD, ela tem 15 anos. É uma adolescente e ela é uma adolescente gestante. Então, ela tem uma idade gestacional de 33 semanas e 2 dias, ou seja, faltam aí 4 semanas, aproximadamente um mês, para que ela já possa ter o seu trabalho de parto iniciado. É uma gestação gemelar, ou seja, são 2 bebês que estão sendo abrigados, dentro do útero da CFD. Ela é primigesta, ou seja, é a sua primeira gestação e automaticamente, então, ela não teve aborto prévio. Ela é a primeira vez que ela está grávida e ela está com 33 semanas, com 15 anos. O que
acontece? Internada uma semana na enfermaria de alto risco, com diagnóstico de trabalho de parto prematuro. Então, faltariam 4 semanas para que ela entrasse em trabalho de parto, né? Esperado a partir das 37 semanas. Mas com 33, ela já está em trabalho de parto prematuro. E o que ela refere para você? Quando você vai realizar uma entrevista com ela e conversar com essa paciente, ela refere sentimentos divergentes com relação à gestação, manifestados pela ansiedade, veja bem, de ter os 2 bebês em seus braços, o cuidado com eles, porque não é simplesmente que eles nasçam, né? Depois que nasceu, o que vai acontecer? Então, ela está ansiosa para que eles nasçam, para o cuidado que ela deverá ter com eles, e também tem medo de não saber o que acontecerá com ela ou com os seus filhos em uma situação considerada de alto risco. A pergunta que nós fazemos a você é: qual a teoria de enfermagem que você escolheria para trabalhar com essa adolescente? Então, CFD, uma adolescente que está com muitas dificuldades de compreender o que está acontecendo com ela. Primeiro, com 15 anos, não deve ser fácil entender o processo da maternidade. Tornar-se mãe, tornar-se responsável por uma outra vida é uma responsabilidade já considerada grande para a idade dela. Então, ela já está tendo que lidar com isso. De repente, são 2. Então, a responsabilidade passa a ser dobrada e o psicológico dela já começa a ficar abalado. Não obstante, 1 mês antes do trabalho de parto ser permitido, né, ela entra em trabalho de parto prematuro e aí o que vai acontecer, né? Será que eu vou ter esses 2 bebês? Será que os 2 bebês vão sobreviver? Será que eu vou sobreviver? Será que, se eu não sobreviver, quem é que vai cuidar dessas crianças? Existe uma família por trás? Então, não é simplesmente uma gestante que está em trabalho de parto. O paciente não é a sua doença. O paciente é alguém que está com um desequilíbrio da relação entre ele e o universo, como diz Wanda Horta. Então, ela precisa de um atendimento que vá focar não apenas no seu biológico, nas suas necessidades fisiológicas, não apenas no trabalho de parto, mas em todo esse contexto que está afetando a paciente, a CFD, e realmente deve estar afetando muito. Então, é muito difícil para ela pensar em tudo isso. A teoria que nós utilizaríamos para ela é realmente a teoria de Wanda Horta. Então, no quadro, a teoria de Wanda Horta fala das necessidades humanas básicas. Ela vem da teoria da motivação humana de Maslow, que fala então da pirâmide, onde existem as necessidades fisiológicas, de segurança, afiliação, estima e autorrealização. Wanda Horta transforma Maslow nessas 3 necessidades: psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais. Neste caso dessa paciente da situação problema, o foco maior deve ser, claro, na psicobiológica, porque ela precisa ter esses bebês, mas principalmente na psicossocial. Como enfermagem, é importante que você, como enfermeiro, pense nessa paciente de uma maneira completa, de uma maneira holística. Então, ela precisa entender que está sendo cuidada de uma maneira completa. Se for necessário chamar a família, seria uma boa opção. Tranquilizá-la em relação ao momento do parto, tranquilizá-la em relação àquilo que pode acontecer, explicar, orientar. Ela precisa ter informações a respeito de tudo que pode acontecer, auxiliar essa paciente para que ela fique mais tranquila.
para que ela consiga desenvolver esse trabalho de parto de uma maneira do menor sofrimento possível, porque o sofrimento ela já vai ter. O sofrimento físico, ela automaticamente vai ter, mas nós podemos diminuir o sofrimento físico através de medicações, por exemplo, e podemos diminuir também o sofrimento psicológico, o sofrimento emocional, através de um apoio que vai além do fisiológico, que vai além do biológico. Então, essa foi a nossa situação problema. Nesse momento, eu gostaria de convidar você a enviar os seus questionamentos, os seus comentários a respeito das teorias de enfermagem, a respeito dos teoristas de enfermagem, e nós voltaremos em instantes com as respostas.
Muito bem, voltamos então, agradecemos a todos pela participação e vamos para o nosso próximo conceito. Processo de enfermagem. Processo é algo contínuo. E dentro da enfermagem existe esse processo e ele deve acontecer para que a qualidade seja garantida no atendimento aos pacientes. No quadro, vamos entender um pouco a respeito de processo. Então, o processo é a mesma coisa que um método, ou então um sistema. E ele vem do latim, que diz a respeito a dar continuidade ao conjunto das fases sucessivas de um fenômeno natural. Então, ele fala a respeito de continuidade. Então, existe uma etapa, outra etapa, e vão acontecendo sucessivas etapas dentro de um fenômeno. Então, é a sucessão de operações com vistas a um resultado definido. Ele é um modo organizado de prestar cuidado. A organização é fundamental dentro da enfermagem, porque são tantas demandas dentro de um ambiente de saúde e de trabalho da enfermagem, são muitas demandas, são muitas pendências, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E se não houver essa organização, o trabalho não é realizado de uma maneira com qualidade. E além disso, ele é composto por etapas. Então, são essas etapas que nós vamos conhecer. Antes disso, gostaria de salientar que existe um objeto. E desse objeto, nós precisamos chegar a um produto. Então, o objeto é aquilo que se quer transformar. E o produto é o resultado final que teremos através do trabalho. Então, o objeto, por exemplo, é o nosso paciente, né? Ele está ali vulnerável, precisando da nossa atenção e nós temos como produto ou como resultado a saúde desse indivíduo. Como é que isso acontece? Para chegar do objeto até o produto, existem agentes que vão realizar o cuidado nesse objeto, nesse indivíduo, que é o paciente, para chegar ao seu resultado de saúde. Então, a equipe de enfermagem como um todo, não somente o enfermeiro, e podemos colocar até a equipe de saúde, né, como um todo, não apenas a equipe de enfermagem, fazem muito bem esse papel de agentes para transformar o objeto em produto. Além disso, existem instrumentos. Por meio de quais instrumentos chega-se a esse resultado que é a saúde do indivíduo? Por meio do conhecimento e da estrutura física. São aspectos muito importantes. Então, o conhecimento é fundamental. O conhecimento a respeito da doença e a respeito do paciente. O conhecimento a respeito da doença, porque cada patologia vai ter um cuidado específico aplicado. E também a respeito do paciente em si, quais são os seus anseios, quais são os seus desejos, quais são as suas dificuldades. Então, conhecimento é fundamental. E outro fator que influencia é a estrutura física. Felizmente ou infelizmente, dependendo da estrutura física que você tenha dentro de um ambiente de saúde, de um hospital ou de uma unidade básica, independente de qual seja o ambiente, uma boa infraestrutura vai fazer diferença, sim, no cuidado. Bons equipamentos, equipamentos que estejam em funcionamento, uma rapidez no atendimento por conta dessa fluidez que a infraestrutura vai promover, isso também faz toda a diferença. Voltando ao quadro, um outro processo que acontece, então, além dos agentes e dos instrumentos, é a finalidade, o método e o resultado. Então, finalidade é o motivo pelo qual você está prestando aquele cuidado. Método é o planejamento para realizar. E o resultado, então, vai ser linkado com esse produto que é a saúde do indivíduo. Para que aconteça tudo isso, existe um processo, que é o processo de enfermagem. E nesse momento vocês vão
conhecer qual é esse processo, quais são as suas etapas. Esse termo foi utilizado pelas primeiras vezes, né, na segunda metade aí do século XX. Então, o termo, ele é recente, o pensamento a respeito dele não. O pensamento a respeito dele remonta lá de Florence, mas o termo processo de enfermagem e depois sistematização da assistência vem da segunda metade do século XX e ele é composto por etapas. Essas etapas precisam ser realizadas de uma maneira completa. Não se pode pensar em uma etapa apenas, mas em uma que vai levar a outra, que vai levar a outra e assim sucessivamente. Chegando ao fim, volta-se ao começo e começa-se essas etapas e elas são realizadas para o cuidado com o paciente. Então veja no quadro quais são essas etapas do processo de enfermagem. A primeira etapa é o processo de investigação. Investigação pode ser também citado como coleta de dados. Então, o enfermeiro precisa coletar os dados de uma maneira muito completa. Ele precisa também fazer diagnósticos de enfermagem, que são julgamentos clínicos. Depois que acontecem esses julgamentos clínicos, eles vão levar a uma tomada de decisão. Para quê? Para que haja um planejamento. Então, uma determinação do plano de cuidado para esse paciente. Esse plano de cuidado, logo em seguida, é implementado, ou seja, é colocado em ação. E, por fim, após implementado, acontece a avaliação, onde, então, vai ser avaliado o processo todo para rever se foi bem realizado, se não foi, se poderia ter sido melhor realizado, como é que foi esse processo. Então, essas etapas devem acontecer de uma maneira completa. E quais são as vantagens do processo de enfermagem? A primeira vantagem é que ela é um instrumento prático e de baixo custo. Não se custa muito para pensar, não é mesmo? Então, o pensamento, ele tem baixo custo e ele vai gerar consequências muito positivas. Além disso, é um cuidado baseado em evidências. Então, prova-se a cientificidade da nossa profissão, da enfermagem, porque são as evidências que vão levar ao cuidado. Além disso, é um processo dinâmico e contínuo. Ele não para. Quando você chega na avaliação, automaticamente você pensa a respeito do processo todo, repensa o processo todo. Ele é interativo com a família, o indivíduo e outros profissionais e possibilita uma assistência de qualidade. Então, é por essas e por outras que o processo de enfermagem deve acontecer dentro dos ambientes de serviço. Finalizamos assim o nosso pensamento a respeito do processo de enfermagem. O processo de enfermagem é composto por etapas. Essas etapas são interligadas, elas vão acontecendo e elas voltam para o início e vão acontecendo novamente. Então, é um ciclo e ele deve ser realizado de uma maneira completa. A primeira etapa desse processo é a investigação. Então, a investigação serve para quê? O nome já diz, para investigar a respeito do paciente. Quando se faz uma investigação criminal, por exemplo, são os detalhes que são visualizados. Então, procura-se os detalhes para tentar entender o que está acontecendo, o que aconteceu, por exemplo, em um crime. Na enfermagem é a mesma coisa. Procura-se os detalhes para entender o que está acontecendo com aquela pessoa que está ali precisando de um auxílio à saúde. Então, veja no quadro que ela é a etapa de número 1. E está regulamentada pela resolução do COFEN, número 358 de 2009, que diz que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, a família ou a coletividade humana e sobre as suas respostas em um dado momento do processo saúde-doença.
ela é composta, né, essa primeira etapa, a etapa de investigação, ela tem a coleta de dados e pode ser também chamada de histórico de enfermagem, porque vai se entender qual é o histórico, o que está acontecendo com o paciente. E ela pode ser dividida em duas etapas, que são a entrevista e o exame físico. Na entrevista, você vai identificar aquilo que o paciente aquilo que ele já passou, qual é a sua história, como ele chegou aqui. E no exame físico, vai ver a parte específica fisiológica dele. O que está alterado e que está fazendo com que ele perca a sua saúde. As etapas para uma investigação efetiva são, primeiro, a coleta de dados, logo em seguida, a validação dos dados, o agrupamento dos dados, a identificação de padrões e a comunicação e registro dos dados. Então, os dados podem ser diretos ou indiretos. Por exemplo, dados diretos são aqueles que vêm diretamente do paciente, diretamente do seu indivíduo que você está prestando cuidado. Eles devem ser validados. Ali nas etapas, fala que primeiro você recebe os dados, depois você valida esses dados. Porque às vezes são necessários dados indiretos. Em algumas situações, o paciente pode querer omitir alguma coisa, ou então você pode não ter todas as informações necessárias. E aí é fundamental que haja um familiar, ou em situações onde o paciente não tem capacidade cognitiva de responder ou esteja em alucinações, não é mesmo? A família precisa estar inserida, então os dados indiretos podem vir da família, os dados indiretos podem vir de outros profissionais de saúde, então, lembrando de referência e contra-referência, se ele veio da UBS, a enfermeira da UBS pode ter muito o que falar para você. E o contrário também é verdadeiro, se você é enfermeiro da UBS, o enfermeiro do hospital também pode ter muito a acrescentar no seu tratamento, na continuidade desse tratamento. Prontuário também é uma fonte importante de dados indiretos, que não são falados necessariamente pelo paciente, mas são muito fidedignos, os dados que estão dentro dos prontuários. Então, primeiro, você recebe os dados, valida esses dados, agrupa esses dados, para então conseguir ter dados completos e fidedignos. Quais são os dados que devem constar dentro de uma investigação? No quadro, nome e idade, claramente, né? Além disso, quais são as queixas que esse paciente tem e quais são os sinais e sintomas? Não é a mesma coisa? Queixa, sinais e sintomas? Não. A queixa, por exemplo, é a dor. O sinal e sintoma, ele está relacionado com aquilo que está acontecendo para ter essa dor. Então, é aquilo que evidencia a dor. Os hábitos. Quais são os hábitos desse paciente? Se ele está com dor na lombar, qual é o hábito, por exemplo, de sono que ele tem? Como é que acontece isso dentro de casa? Qual é o hábito alimentar? Se ele está desnutrido, se a queixa dele é desnutrição, então qual é o hábito alimentar que ele tem? E também a percepção sobre a doença. O que ele sabe sobre aquela doença? O que ele sabe sobre aquilo que está acontecendo com ele? Tudo isso vai proporcionar subsídios para que haja tomada de decisão. O enfermeiro não pode, nem deve tomar decisões sem antes conversar e examinar o paciente. O processo de investigação é fundamental dentro da prática. Como é que você vai prescrever um cuidado para alguém que você não conhece, que você não viu, que você não viu as necessidades físicas e psicológicas e espirituais e emocionais, né? O indivíduo é um todo. Então, como é que se vai prescrever uma ação se não houve antes essa conversa? Então, essas informações vão subsidiar a tomada de decisão por parte do enfermeiro.
E voltando ao quadro, existe então a anamnese. Anamnese vem do grego anamnesis, que significa recordar. É um conjunto de informações obtidas com o próprio cliente ou com os familiares. Sobre o quê? Sobre a sua história, o seu estado de saúde, de doença. Então, essa anamnese é uma conversa que deve acontecer e que deve ser muito fluida. Então, os fatores que podem interferir são o cliente, que pode estar acuado, né? O profissional, que pode estar tendo uma atitude com esse paciente, que pode deixá-lo acuado, e também a instituição. Qual é o tempo que esse profissional tem para fazer essa anamnese? Qual que é o preparo que ele teve? Qual que é o tempo despendido? Através, então, desses dados que devem ser válidos, confiáveis e relevantes, acontece, então, a junção desses dados para subsidiar a tomada de decisão. A tomada de decisão vai ser subsidiada, então, por esses dados. Encerramos, assim, o nosso bloco a respeito desse assunto. Processo de enfermagem. É dividido em muitas etapas e pode acontecer em todos os momentos. Ele acontece e está acontecendo o tempo todo. Como é que ele é utilizado? Vamos conhecer uma história no quadro? Então, o enfermeiro Jeremias, ele foi recém-contratado e ele é recém-formado também. Então, ele acabou de finalizar a sua graduação e o enfermeiro supervisor precisou se ausentar logo no começo do seu processo, né, dentro desse hospital. Ele precisou iniciar o processo de enfermagem de uma paciente. Quem era essa paciente? Era uma mulher de 45 anos, com história de polidipsia e poliúria. Glicemia capilar de 350 e queixa de fortes dores e formigamento nas pernas e nos pés. A hipótese diagnóstica é diabetes do tipo 2. Ao examiná-la, constatou que a paciente estava orientada, mucosas hipocoradas, pulmões com murmúrios vesiculares presentes, sem ruídos adventícios e bulhas cardíacas normofonéticas sem sopro, então sem nenhuma alteração pulmonar ou cardíaca. Abdômen globoso e flácido, indolor à palpação, com ruídos hidroaéreos presentes. Até aí tudo bem. O que aconteceu? Ele não avaliou os membros inferiores, porque ela estava com calça e meias e o Jeremias não quis incomodar essa paciente. Ao elaborar os seus diagnósticos de enfermagem, ficou com dúvida. Claro, porque diabetes já era um diagnóstico importante e ele não pensou em outros diagnósticos. O que aconteceu então? Ao retornar ao setor, o enfermeiro supervisor constatou que o Jeremias não seguiu as etapas do processo de enfermagem e também não concluiu efetivamente a etapa que realizou. Qual será que foi a etapa que ele realizou, né? Por isso, não conseguiu dar continuidade ao seu raciocínio clínico, principalmente porque não identificou os diagnósticos de enfermagem. Então, as perguntas são: primeiramente, mesmo Jeremias sendo recém-contratado no setor, teria competências para desenvolver o processo de enfermagem? E a resposta é sim, ele teria que ter. Por quê? O enfermeiro, quando ele se forma e ele é admitido dentro de um ambiente, dentro de um hospital, são esperadas habilidades e competências desse profissional. Então, sim, ele deveria ter dado conta. Ele deveria ter realizado o processo de uma maneira completa. Por mais que às vezes não conheça as particularidades e as peculiaridades daquele hospital onde ele estava sendo inserido naquele momento,
o raciocínio clínico deveria ter acontecido e o processo de enfermagem, a sistematização da assistência, deveria estar embutida dentro do Jeremias. Então, sim, a primeira pergunta, a resposta é que ele deveria ter conseguido, mesmo sendo recém-admitido. Voltando ao quadro, a segunda pergunta, ele omitiu alguma etapa? A resposta também é sim. Por quê? Ele não fez questionamentos extremamente importantes naquele momento. Então, por exemplo, dor. Tem dor e formigamento. Ok, há quanto tempo? Como é que é essa dor? Ele poderia ter aplicado uma escala de dor. Então, de 0 a 10, qual é a sua dor? Existem dados que precisam ser muito específicos. Entender que existe dor não é suficiente e no caso dele não foi suficiente. Ele precisava ter entrado em contato com outras áreas. Um outro detalhe, o paciente estava de calça e meia, ele não quis pedir para retirar. Será que não era importante? Então, ele omitiu essa etapa do exame físico, fez o exame físico até o tronco. Depois, ele parou. Então, ele poderia ter realizado de uma maneira mais completa, sim. E a terceira questão no quadro é a seguinte: precisamos seguir as etapas do processo de enfermagem para prestar assistência ao paciente? Claro! Então, a primeira resposta é sim, a segunda também é sim e a terceira também é sim. Veja bem, o Jeremias é enfermeiro e como enfermeiro ele tem que desenvolver todas as habilidades que são então colocadas para ele, todas elas. Em toda a assistência de enfermagem, ou seja, em todo local, deve-se aplicar o processo de enfermagem, que é composto por investigação, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Todas essas etapas devem ser aplicadas. No caso dele, porém, a primeira e segunda etapas ficaram incompletas. Ué, por que a primeira e a segunda? Porque uma vai levar a outra. Uma boa investigação vai levar a bons diagnósticos de enfermagem, porque a investigação é o que vai dar subsídio para uma tomada de decisão. Se não existe informação o suficiente, não vai haver um diagnóstico específico e claro. Então, ele precisava ter realizado o exame físico de forma completa e a anamnese de forma completa para que chegasse a diagnósticos completos também. Então, essa foi a nossa situação problema. A investigação em enfermagem é a primeira etapa dentro do processo, dentro da sistematização da assistência. E ela deve acontecer de uma maneira muito completa. Se não for realizada de uma maneira completa, não vai gerar subsídios suficientes para a tomada de decisão, como nós vamos ver no quadro agora, nessa situação problema. Continuamos então em um hospital escola, que é grande, tem diversas especialidades e uma equipe muito qualificada. Você está trabalhando nesse hospital. E quando chega para trabalhar, aparece um paciente. Ele tem 62 anos, está emagrecido, não possui religião e é natural de São Paulo. É casado, tem 2 filhos, mora com a família em casa própria. Olha só a riqueza de dados. Ele é portador de hipertensão arterial sistêmica há 15 anos. E no seu domicílio ele trata essa hipertensão. Então, ele faz uso de captopril e de aldactone. Mas faz alguns dias que não estava utilizando a medicação. Às vezes porque a receita expirou, porque não tinha dinheiro para comprar. Existem vários fatores que podem levar esses indivíduos a não tomar medicação. Os hábitos alimentares dele, ele tem 2 refeições ao dia, almoço e jantar apenas, e tem uma baixa ingestão de legumes e frutos. Então, normalmente ele vai acabar comendo aí arroz, feijão e carne.
Ele relata alteração no ritmo circadiano há 2 meses. Por quê? Está dormindo muito durante o dia e pouco durante a noite. Menciona que está muito ansioso e quer muito ir embora. Ele insiste em receber alta hospitalar. Ao verbalizar, dá indícios de não possuir expectativas de melhora do seu quadro. Apresenta um quadro clínico de icterícia e prurido generalizado, distensão e desconforto abdominal, dispneia, edema em membros inferiores, sinais esses que tiveram início há 1 mês e desde então têm progredido. E ele ainda quer ir embora. Veja bem com tudo isso. Então, as perguntas são: primeiro, como enfermeiro, você conseguiria dar continuidade na assistência? Todos os dados estão completos para que você dê continuidade na assistência? Qual a etapa do processo de enfermagem que sinaliza esse contexto? E quais são os elementos que deveriam fazer parte dessa etapa? Então, daria sim para dar continuidade, mas também daria para completar essas informações. Por exemplo, se ele come só almoço e janta, por quê? Por que que os hábitos alimentares dele são dessa maneira? Se ele está dormindo muito durante o dia e pouco durante a noite, por quê? Essas etapas, essas perguntas devem ser realizadas na primeira etapa, que é o processo de enfermagem, que é a investigação. Então, precisa se identificar o porquê dessas coisas. Questionamentos que poderiam passar pela sua cabeça como enfermeiro no quadro. O primeiro: por que será que o cliente não toma a medicação corretamente? Ele disse que não toma a medicação. Mas por que será que ele não toma? E além disso, será que ele tem dificuldades por ser analfabeto? Ou não tem recurso financeiro? Você, como enfermeiro, precisa entender todos esses processos. Um paciente analfabeto não vai conseguir ler a bula do remédio. Não vai conseguir ler nem o nome do remédio. Então, como deve ser essa assistência completa para que ele possa entender a necessidade de tomar a medicação e tomar de uma maneira adequada? Se ele é analfabeto, ele pode trocar dose, por exemplo, ou o remédio que era para ele estar tomando de manhã, vai tomar à noite, porque as caixinhas, elas se parecem, né? Então, uma atenção de qualidade, uma atenção holística para ele, seria verificar por que que ele não está tomando essa medicação. Uma segunda pergunta que poderia passar pela sua cabeça no quadro é a seguinte: por que será que ele só realiza 2 refeições por dia? Será que esses sintomas presentes são sugestivos de alguma alteração que seja recorrente? Então, no caso dele, a coleta de dados poderia conter, por exemplo, a raça, porque a hipertensão arterial está relacionada a isso. Poderia conter a escolaridade, porque dependendo da escolaridade, ele pode ou não ter a compreensão da sua doença, a compreensão da gravidade, a compreensão da necessidade de se medicar corretamente. A ocupação, o que ele faz? Por que será que ele só almoça e janta? Será que ele trabalha? E se trabalha, aonde é? O que essa ocupação pode afetar nesse ritmo dele? O tipo de moradia. Então, se ele já está com dificuldade, será que tem muita escada para subir? Como será que é essa casa onde ele mora? A história de saúde. Então, sabemos que ele tem hipertensão arterial há 15 anos e começou com esses sintomas há 1 mês, né? Mas e o restante? Ele já fez alguma cirurgia? Ele já passou por algum procedimento? A história de internação, né? Tanto a atual como a pregressa. Ele já foi internado alguma outra vez? São muitas perguntas e realmente é isso mesmo. Existem muitas perguntas que devem passar pela sua cabeça como enfermeiro. Quanto mais perguntas, mais completo vai ser o seu cuidado. Como é a ingesta hídrica dele? Quanto de água ele bebe por dia? Essa hipertensão arterial está relacionada com isso?
Quais são os hábitos de lazer? Qual é a qualidade de vida? Ele consegue ir ao parque? Consegue ter um tempo, às vezes, com os filhos, com os netos? Ele tem vícios? Ele é etilista ou é tabagista? Veja quantas perguntas podem ser realizadas para esse paciente. Veja quantos detalhes existem na investigação e que às vezes passam despercebidos por nós como enfermeiros e o paciente acaba sofrendo. Então, entenda que a qualidade da assistência vai ser gerada por uma boa sistematização. E uma boa sistematização, ela vai ser completa. É preciso que se investigue realmente nos mínimos detalhes quais são as necessidades desse profissional. Então, encerramos assim a nossa situação problema. Iniciamos agora o nosso momento de perguntas, então fique à vontade para encaminhar através do chat a sua pergunta, a sua contribuição, um comentário, uma experiência que você tenha passado. Nós aguardamos a sua participação.
Muito bem, estamos de volta e eu gostaria de recapitular com você um pouquinho daquilo que a gente viu ao longo dessa aula. É importante salientar a primeira questão, que são as teorias de enfermagem. Então, as teorias de enfermagem vão subsidiar o trabalho do enfermeiro, vão auxiliar no trabalho do enfermeiro. Então, essas teorias são importantes e elas vão trazer uma cientificidade, elas vão trazer para o trabalho do enfermeiro, para o trabalho da enfermeira, um pensamento, né, e um raciocínio aí lógico e clínico que possa melhorar a qualidade. Além disso, falamos a respeito das teorias de enfermagem e os teoristas. Então, quem são as pessoas por trás das teorias de enfermagem? Maslow, falando a respeito da sua pirâmide, as necessidades humanas básicas, então a pirâmide das necessidades, ao longo desse período, então uma necessidade sendo suprida, a próxima necessidade começa a acontecer e assim sucessivamente, sendo saúde, todas elas sendo necessariamente supridas. Falamos também a respeito de Van da Horta. Então, trazendo um pouco de Maslow e um pouco de João Mohana, mudando um pouco e constatando a saúde como um aspecto que engloba várias situações e o ser humano como sendo um ser que tem muitas abordagens. Então, o cuidado psicobiológico, psicossocial e psicoespiritual. Cuidar desse indivíduo de uma maneira completa. Cuidar desse indivíduo de uma maneira, vê-lo de uma maneira holística. Entendendo que saúde não é a ausência de doença, mas saúde é o completo bem-estar desse indivíduo e o equilíbrio entre a sua relação com o universo e o indivíduo em um equilíbrio dessa relação, não gerando, então, doença. Uma terceira foi a Oren, então, que fala a respeito do déficit de autocuidado. Autocuidado precisa ser algo que vai empoderar o paciente. Então, a partir do momento que ele é capaz, é necessário que ele seja capacitado para realizar o seu autocuidado, para passar por um momento onde ele consiga aprender os procedimentos e se cuidar. Ele precisa, para ter saúde, se cuidar, conseguir realizar esse autocuidado. Pensando também nessa parte toda da cientificidade, existe o processo de enfermagem, que é um processo contínuo e que vai levar à qualidade da assistência. É composto por diversas etapas, começando pela investigação, passando pelo diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Quando chega-se na avaliação, volta lá para o começo, porque na avaliação você vai identificar aquilo que foi bom, aquilo que poderia ser melhor. Se faltou alguma informação, volta lá no começo, na investigação. E a investigação como um todo, que é um processo minucioso, é um processo específico que pode e deve acontecer dentro do ambiente de saúde e dentro do processo de enfermagem, onde você consegue conversar com o paciente, fazer uma anamnese, fazer um exame físico, observar os seus aspectos biológicos, sociais, espirituais e emocionais, para realmente ter um cuidado que seja centrado no paciente. Um cuidado que seja específico, que seja peculiar para ele. Então, dependendo de qual a necessidade, uma teoria vai ser aplicada, uma maneira do processo de enfermagem vai ser aplicada, mas o processo como um todo precisa necessariamente acontecer. Essa investigação vai subsidiar, então, a tomada de decisão para que possam vir os diagnósticos, que são os julgamentos, e essa prescrição desse paciente ser pensada, ser implementada e logo após será avaliada. Não pode esquecer, você não pode esquecer como futuro enfermeiro, que o seu objetivo é
a qualidade na assistência do paciente. É pensando nele. E é pensando nisso que nós encerramos a nossa aula. Agradeço muito a participação de todos e até breve.